durante evento na Associação Comercial de Presidente Prudente, o pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, subiu o tom contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Segundo ele, o MST tem de ser banido do Brasil e os assentados precisam ser transformados em produtores. Bom, o Pontal do Paranapanema tem que deixar de ser a terra do MST. Sim. Aliás, esse fantasma do MST tem que ser banido do Brasil. Porque a única coisa que eles trouxeram até hoje foi insegurança. Insegurança para o campo, insegurança para o crédito, para o investimento. Aquela turma que no final das contas foi muito usada por esses sujeitos, né, e uso político, mas a turma que está com orelha queimada de sol, calo na mão, para que eles possam ter o acesso a crédito, para que eles possam tirar o seu sustento da terra. O posicionamento do pré-candidato foi aplaudido pelos participantes do evento. Tarcísio de Freitas se manifestou após um comerciante ter reclamado que o Pontal do Paranapanema, melhor dizendo, precisava de desenvolvimento para deixar de ser conhecido pelos sem terra e presídios. Abre essa gira com você, Zé. O que achou das falas do ex-ministro? Eu nem acho que o MST deve ser banido do Brasil, ele deve ser preso quando cometer irregularidades. Esse Pontal do Paranapanema é famoso aí exatamente nesse contencioso e nessa violência que acaba gerando diante de ameaças ali do MST e que provoca inclusive desvalorização de terrenos lá. É histórico o clima que se instaurou nessa região e em outras também. Veja bem, o movimento dos sem terras, né, que acabou gerando outros, se transformou numa espécie ali de fetiche de alguns setores ricos, né, que andavam por aí como se fossem justiceiros, né, com as próprias mãos, invadindo terras. No governo do PT, havia até uma indústria de venda de fazendas, num mercado onde não se comprava, né, mas se houvesse a invasão, aí sim haveria a venda do terreno para o INCRA, que fazia a reforma agrária. Então o Estado passou a ser um grande comprador de terras para fazer reforma agrária naquele momento. O MST, nós temos que tirar essa cortina de coisa bonitinha, abrir esse véu vermelho e mostrar a violência, a invasão de terras pequenas, de produtores rurais pequenos. Eu conheço famílias que foram expulsas das suas fazendas exatamente por estes bandos que andam por aí. Então nem é caso de banimento, é caso de aplicar a lei. Não é ocupação, é invasão. Isto é crime e deve ser punido legalmente, ou seja, não banimento, mas cadeia neles. Você, Augusto, o que achou? Olha, o MST, quando o Paraguai reivindicou mudanças no Tratado de Itaipu, que estabelece os direitos de cada país, né, Brasil e Paraguai, quanto à energia gerada lá, o MST ficou do lado do Paraguai e o Stedley, naquela época ainda se acreditava no exército do Stedley, né? Esse aí pode ser dissolvido pelo tiro de guerra de Taquaritinga. Ele disse que ficaria ao lado do Paraguai, a cabeça do Stedley. Outro que nunca trabalhou e não sabe o que é, não sabe uma diferença entre um laranjal e uma enxada. Não faz a menor ideia. Se você der um pedaço de terra aí para ele trabalhar, ele vai ficar bravo com você e vai te colocar entre os inimigos. Eles atacaram não só fazendas produtivas, como fazendas laboratório. Tinha ali pesquisas em andamento, destruíram tudo. Eles queimam equipamentos rurais, caminhões e tal. É uma sigla terrorista. Então, finalmente, aparece um candidato ao governo de São Paulo dizendo que eles são. E vivem da mesada do governo. Se você pega o número de invasões ocorridas aí durante o governo do PT e compara com as ocorridas, não ocorreram na prática, no governo Bolsonaro, você vai ver que é só seguir a lei. A Constituição protege o direito de propriedade. É cláusula pétrea. Não há o que discutir.
Você, Ana, 2 minutos. Vitor, o ex-ministro Tarcísio, agora candidato ao governo do estado de São Paulo, ele está certíssimo, porque o MST nada mais é do que um movimento terrorista. É um movimento terrorista. Nós temos que colocar os pingos nos is, basta o nosso telespectador, o nosso ouvinte, dar uma chegadinha ali nas ferramentas de busca e escreve o seguinte ali: MST, animais, Marabá, lá no Pará. E olhem vocês as imagens que vão aparecer dessa busca. MST, animais, Marabá. É inacreditável o que eles fizeram naquela invasão, né? Animais foram brutalmente assassinados, né? Animais que estavam aí com uma gestação avançada, vacas prenhas com uma gestação avançada, eles foram brutalmente abatidos, né? Abatidos, uma barbárie. E esses animais, eles tinham também alto valor genético, né? As vacas ali com prenhas confirmadas, e um horror as imagens. Então eu até aviso que as imagens são fortes. Isso é terrorismo, isso não tem outro nome, isso não é reivindicar a terra, isso não é reivindicar algum direito, isso é terrorismo, e terrorista tem que ser tratado como terrorista. O ex-ministro Tarcísio, agora candidato, está certo, esse fantasma do MST tem que ser banido do Brasil. Essas imagens, elas correm o mundo, essas imagens de barbárie que nós temos ainda no Brasil. Assim como o Donald Trump fez aqui nos Estados Unidos, quando ele disse que o Antifa, que muitos falam que é um movimento antifascista, que está colocando fogo em bairros inteiros, literalmente, que durante juntou ali com Black Lives Matter, e durante os meses que antecederam a eleição presidencial de 2020, eles colocaram fogo em estabelecimentos, lojas, residências. Isso é o quê? É movimento antifascista? Não. É terrorista, como o Donald Trump disse que eles eram. E o ex-ministro Tarcísio está correto. Você, Fiuza, 2 minutos. Olha, eu entendi o ex-ministro Tarcísio dizendo o fantasma do MST tem que ser banido. Quer dizer o seguinte: a gente não pode conviver com esse fantasma da complacência com um grupo, digamos, com licença para destruir. Esse é o fantasma. Né? Como disse o Zé, caso de polícia, resolve na polícia, né? Resolve com a lei. E aí, dessa maneira, você acaba com o fantasma, você vai banir o fantasma, porque você vai parar de tratar um grupo com uma espécie de licença territorial para entrar em qualquer lugar, para destruir, depredar qualquer coisa, como se ele fosse ali um braço ideológico. Ele é massa de manobra, como disse o Augusto também. Vem ali dinheiro irrigando ONGs que repassam para o MST. Por isso que o Lula falou em exército do Stedley, porque é isso, eles querem justamente adoçar uma militância para fazer bagunça a favor deles, esse tipo de coisa, dessas mentes mesquinhas, né? Agora, só para concluir, Vitor, o principal fator que está banindo o fantasma do MST no Brasil é a reforma agrária. Distribuição de títulos de terra a quem sabe trabalhar na terra, que é o que está acontecendo hoje. São mais de 350 mil títulos distribuídos principalmente para mulheres chefes de família, sempre com a aferição da capacidade de permanecer na terra, melhor do que outras reformas tentadas antes. Então isso é o desespero, porque é o Bolsonaro, né, com essa caricatura que o Celso de Mello, todos eles querem, o Bolsonaro, a direita, a fascista, etc., fazendo a reforma agrária, que é uma bandeira que nem existe mais assim na primeira linha, mas que é uma bandeira histórica do que se chama de esquerda, de progressista, etc. Realmente eles apostaram tudo numa caricatura e essa caricatura não apareceu.